Fala, impressionadores, mais uma aula de Power BI, aula muito maneira na área hoje para você, que é para te ensinar a fazer esse gráfico de performance dentro do Power BI. Então, basicamente, você tem um percentual, um indicador aqui que você quer apresentar, que é o total das entregas feitas dentro do prazo aqui nessa nossa base de logística, na nossa base de dados de transportes realizados. E aí você quer saber, por exemplo, para cada uma das marcas, se aquela entrega foi feita no prazo ou não. E você vai clicar na Ford, ele vai te mostrar o percentual aqui da Ford preenchido exatamente proporcionalmente de acordo com o percentual aqui de atingimento, né, da meta, o percentual do prazo da marca Ford. Se você clicar em Scania, ele já vai trocar aqui automaticamente Iveco, Mercedes, Volkswagen, Volvo. Então fica muito mais visual para você conseguir apresentar os seus indicadores. Funciona muito bem para esses valores percentuais aqui para você conseguir mostrar de forma bem intuitiva. Então, bora começar o conteúdo da aula de hoje. Se você gosta desses tipos de visuais diferentes que a gente pode trazer aqui para vocês, já senta o dedo aqui no like, porque assim você me diz que é um tipo de conteúdo que você gosta e a gente passa a trazer cada vez mais aulas nesse sentido aqui no canal. E bora para a aula de hoje. Bom, para a gente começar, não esquece que aqui na descrição do vídeo a gente sempre deixa alguns links importantes para você. Primeiro, o link com a base de dados, né, com o arquivo para você conseguir praticar, e também vai ter um link de um mini curso gratuito de gráficos para depois dessa aula você continuar se aprimorando ainda mais no Power BI. Vamos lá, então eu vou fechar aqui o gabarito e a gente vai começar nesse arquivo aqui, logística do zero. Bom, então vamos lá. Primeiro a gente vai ter que entender como que está estruturada a nossa base de dados para a gente conseguir saber as informações que a gente tem disponíveis para conseguir trabalhar. Então aqui a gente vai ter uma base de dados de transportes realizados, uma base de logística. E aí, primeira coisa que ele vai mostrar aqui para a gente é, antes de mais nada, os dados aqui no Power BI, eles acabam vindo meio fora de ordem. Então eu vou clicar aqui nesse número da viagem, que era para ser um número sequencial, vou clicar aqui na setinha para baixo e colocar aqui classificar em ordem crescente. Beleza, vamos lá. Então, na primeira coluna, a gente vai ter o número da viagem realizada. Então, viagem número 1, número 2, o número sequencial mesmo, como se fosse o número da linha. Depois, a data em que o pedido foi feito, a data em que a entrega foi efetuada. A gente vai ter aqui a UF, né, o estado de entrega, a marca, o tipo do veículo e assim por diante. E uma coisa que a gente tem aqui também é o prazo de entrega e o status da entrega. E aí, esse status da entrega basicamente é uma comparação do número de dias que demorou essa entrega, né, entre a data do pedido e a data da entrega, comparando com o prazo da entrega. Então, a gente já tem essa coluna de status da entrega, basicamente com essa condição aqui para saber se está no prazo ou se está atrasado. Então, o nosso objetivo é a gente conseguir criar naquele gráfico de performance para a gente conseguir saber qual é o percentual das entregas que foram feitas dentro do prazo. Primeiro, para conseguir calcular o percentual, a gente vai precisar de dois números. A gente vai precisar do número de entregas realizadas e também do número de entregas realizadas dentro do prazo especificamente. Então vamos fazer essas contas aqui. Primeiro, como é que eu vou conseguir saber qual é o número de entregas realizadas? Cada uma das linhas da minha tabela é um transporte que foi feito, uma entrega que foi realizada. Então, se eu quiser saber o número de entregas totais, é só eu calcular o número de linhas da minha tabela. Então, vou clicar com o botão direito aqui na minha tabela e vou criar uma nova medida, uma nova fórmula aqui dentro do meu Power BI. Vou dar um zoom aqui e vou chamar essa medida de quantidade viagens. E aí, para calcular o número de linhas de uma tabela, a gente tem a fórmula count rows. Então, vou usar aqui a fórmula count rows. Ele vai perguntar o nome da tabela. O nome da tabela está aqui, ó. Se chama frete. Então, frete. Fecha o parênteses e dá um enter. Pronto. Esse valor já vai calcular para a gente o número de viagens que a gente fez. Vamos ver se deu certo? Então, eu vou vir aqui na exibição do relatório. E aqui dentro eu vou colocar o meu cartão. E aqui dentro eu vou colocar um cartão só para ver o resultado daquela medida. Então, eu vou colocar um cartão. Vou puxar a informação da quantidade de viagens aqui para os campos e está lá 59 mil viagens realizadas. Só que agora eu quero saber quantas viagens foram feitas dentro do prazo. E aí para isso a gente vai ter que também contar o número de linhas na tabela, ou seja, contar o número de viagens que a gente fez, mas eu não quero contar todas as viagens. Eu quero contar só as viagens que foram feitas dentro do prazo. Ou seja, eu quero contabilizar só as viagens onde o status da entrega está escrito no prazo. Então, essa primeira eu quero contar. Essa segunda eu não quero contar. Essa terceira eu quero, a quarta eu quero, quinta quero, sexta quero e tal. Só o que está no prazo. O que está atrasado eu não quero contabilizar. Então, como é que a gente faz uma fórmula para fazer uma conta baseada em uma condição, né, um critério, usando a fórmula calculate? Então, é isso que a gente vai fazer. Vou clicar com o botão direito, vou vir em nova medida, e aqui na nova medida eu vou chamar ela de viagens no prazo. Sinal de igual, vou colocar a fórmula calculate para fazer uma conta baseada em uma condição, e a fórmula calculate pede duas coisinhas. Primeiro, qual é a conta que eu quero fazer, qual é a expressão que eu quero calcular, e aí, lembra antes de mais nada que a boa prática na hora de a gente criar fórmulas, principalmente as fórmulas que vão ter vários pedaços, né, dentro dela, vários argumentos, da gente ir pulando linhas para quebrar nossa fórmula em pedaços para não ficar muito
muita informação em uma linha só. E para pular uma linha, Shift Enter. Beleza. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pensar o que eu quero calcular. Eu quero calcular o número de linhas da minha tabela, ou seja, o número de viagens. Então eu vou colocar aqui Count Rows da tabela de frete. Fecho parênteses, vou colocar a vírgula para ir para a próxima parte da minha fórmula e vou pular mais uma linha. Agora, eu quero calcular todas as viagens? Não, eu quero calcular só as viagens onde o status está no prazo. Então agora eu vou colocar o meu filtro, ou seja, qual é o meu critério? Meu critério é, eu quero que a coluna de status, então essa coluna de status, então vou escrever o nome dela aqui, ó, status entrega, tem que ser igual a, entre aspas, no prazo. Lembrando, por que entre aspas? Porque é um texto que eu estou escrevendo dentro da minha fórmula. Então qualquer texto dentro da minha fórmula tem que escrever entre essas aspas duplas aqui. Fecha o parênteses e dá um Enter. Então eu falei para ele, conta todas as viagens, mas não todas especificamente. Só as viagens onde o status da entrega está escrito lá no prazo. Vamos ver se deu certo? Então eu vou colocar aqui no meu relatório, vou criar um novo cartão, e dentro desse novo cartão eu vou puxar a quantidade de viagens, cadê? Viagens no prazo, está aqui embaixo. Viagens no prazo, que para dentro dos campos está lá 41 mil. Aqui ele mostra meio arredondado, né? Se eu quiser saber exatamente a quantidade de viagens, poderia vir aqui na parte de formatação e trocar a formatação do número. Então, vir aqui, ó, em como que ele está apresentando o valor e trocar aqui as unidades para nenhum, que ele vai mostrar exatamente a quantidade ali. Mas eu vou deixar a quantidade automático ali, porque vai ficar mais visual para a gente conseguir apresentar. Só que agora a gente vai querer calcular o quê? O nosso percentual. Então, para calcular o percentual, eu já vou criar uma medida dividindo o número de viagens no prazo dividido pelo total, que ele vai me dar o percentual de viagens feitas dentro do prazo. Então, vou clicar com o botão direito aqui na minha tabela, nova medida, e aí essa medida eu vou chamar aqui de percentual no prazo. Sinal de igual, vou colocar aqui o número de viagens no prazo, que é a nossa medida, dividido pela quantidade total de viagens. Vou dar um Enter aqui agora, vamos colocar mais um cartão para ver se o resultado dessa fórmula vai fazer sentido. Então, vou colocar o cartão, puxar o percentual no prazo, está aqui, 0,69, eu posso formatar ele como percentual, então clicar aqui, e se eu quiser formatar como percentual, moeda, qualquer coisa do tipo, ou adicionar casas decimais, mais ou menos, eu posso vir aqui na própria medida, clicar no nome dela e vir aqui em cima na parte de formatação, no caso de percentual. Então tá lá, 69% das entregas no prazo faz sentido aqui por essa conta de mais ou menos 41 mil dividido por mais ou menos 59 mil. Lembrando que esse número aqui, a gente está vendo ele arredondado. Show! Agora eu quero colocar ele naquele gráfico de indicador, naquele gráfico de performance. Como é que eu faço para criar aquele gráfico? Aquele gráfico que a gente viu, até puxando aqui do gabarito, nada mais é do que um gráfico de barras com uma única barra. Então, já revelando um segredo aqui logo de cara. Aqui não tem nada de nenhum gráfico mirabolante, nada do tipo, é mais um outro formato de se apresentar, que às vezes não é tão convencional, então as pessoas acabam não conhecendo, mas que a gente consegue usar dessa forma. Então eu vou colocar um gráfico de barras aqui, e dentro desse gráfico de barras, a única coisa que eu quero apresentar é o percentual de entregas feitas dentro do prazo. Então eu vou puxar aqui o percentual no prazo para dentro do eixo X, que é o nosso eixo de números, e agora vai ser mais uma questão da gente conseguir dar uma formatada, para não ficar com essa cara original do gráfico de barras, para ele ficar com mais uma cara de gráfico de indicador, vamos dizer assim. Então, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu quero dar uma caracterizada nele, para ele realmente me parecer um gráfico ali que vai ter uma parte que vai ser o percentual no prazo, que no caso vai ser o 69%, só que se você reparar aqui no nosso gabarito, como é que está o gabarito? Ele mostra o proporcional, né? Então ele não mostra só o 69%, ele mostra o 69% e ele tem uma outra fatia, digamos assim, no nosso gráfico, que é o que faltaria para chegar nos 100%. Então, na verdade, esse gráfico de barra, ele tem duas coisas, o percentual no prazo e o restante, ou seja, o que falta, o complemento que falta para chegar nos 100%. Como que eu vou fazer isso então? Eu vou ter que criar uma fórmula que vai calcular para mim o complemento, ou seja, quanto faltaria para chegar nos 100%. Vamos fazer isso então. Vou clicar com o botão direito aqui na minha tabela, nova medida, vou chamar essa medida de complemento do indicador do prazo. E aí vai ser simplesmente o número 1, né, 100%, menos o meu percentual de entregas no prazo. Alô, não poderia colocar 100% aqui, 100%? A resposta é não, porque o Power BI não entende esse percentual solto assim. Então tem que ser escrito em números mesmo. 1. Alô, e se eu quisesse escrever 80%? Você colocaria 0,8. 50%, 0,5 e assim por diante. Então, no eixo X, eu vou querer duas coisas. Vou querer o percentual de entregas no prazo e o restante, né, o complementar, porque aí realmente eu vou conseguir ver dentro dos 100% quanto que proporcionalmente foi ali
minhas entregas no prazo. Então, eu vou colocar aqui o complemento dentro do eixo X, embaixo do prazo, né? Porque se ele estivesse em cima, ia ficar ao contrário. Então, eu quero colocar o complemento na parte de baixo, porque ele vai ficar aqui à direita no nosso gráfico. Show! Agora vai ser mais uma questão de formatação. Então, o que a gente vai fazer, por exemplo? Eu quero pegar esse gráfico e, antes de mais nada, como vai ser um gráfico, digamos assim, um pouco mais personalizado, que a gente vai conseguir colocar outras coisas, esses outros indicadores aqui nada mais são do que cartões que a gente vai acrescentando para conseguir compor aqui o nosso indicador, digamos assim, nosso gráfico de performance. Então, esses valores aqui, por exemplo, o título do eixo X, ou então o próprio eixo X e assim por diante, ou a legenda, eles não vão ser nem um pouco necessários aqui. Então, vamos tirar isso tudo. Eu vou clicar aqui na parte de formatação, vou tirar aqui do eixo X, vou tirar o título dele. Então, vou vir aqui, tirar o título do eixo X, tirar o eixo X. A mesma coisa para o eixo Y, que na verdade a gente nem colocou, então ele nem aparece aqui. Legenda também vou tirar. E o título, que vai ficar aqui dentro de geral e título, eu vou trocar para só escrever aqui percentual no prazo. Porque senão ele vai escrever aqui que eu estou mostrando o percentual no prazo e também o complemento. Mas isso não interessa para aparecer aqui no meu título. Então eu vou deixar aqui o título só com percentual no prazo e já vai começar a formar um pouquinho, já vai começar a ficar um pouquinho mais bonitinho. Show! Só que aí agora a gente vai ter que partir para deixar ele mais visual, mais bonito, com mais aquela cara de gráfico de performance. Como é que a gente vai fazer isso? Aí vai ser mais uma escolha de cores. Então, o que a gente pode fazer? Deixa eu até abrir aqui o navegador para te mostrar. E a gente tem alguns sites onde a gente pode buscar inspirações. Então, por exemplo, tem o site do Dribbble.com, tem o Pinterest, que eu vou abrir aqui para a gente deixar para dar uma olhada. Então, por exemplo, aqui no Dribbble você pode pesquisar por dashboards, e às vezes você vai achar alguma inspiração, e aí você pode se inspirar nas cores que aparecerem aqui nos dashboards. Então tem várias opções de dashboard que a gente pode se inspirar nas cores. E aqui no próprio site do Pinterest você também pode pesquisar por dashboards. Ó, vou pesquisar aqui por dashboards. E aí aqui dentro ele vai te dar várias opções de dashboard. E você pode clicar em uma delas, por exemplo. Olha só, vou abrir aqui algumas opções. E aí você poderia pegar as cores que estão sendo usadas aqui. Eu vou te mostrar agora como é que você pode descobrir as cores que estão sendo usadas. Então, o que eu fiz lá no gabarito? Deixa eu voltar aqui no gabarito. Eu, em algum lugar, encontrei algum gráfico parecido com esse e eu quis modelar as cores. Como é que eu consigo fazer para modelar as cores? Eu vou usar uma ferramenta de conta-gotas, que nada mais é do que uma ferramenta que você consegue apontar para uma cor e ela te diz exatamente qual é o código daquela cor. E você pode usar aquele código no seu dashboard. Então, por exemplo, aqui, já que eu estou com gabarito, eu vou te mostrar como é que a gente faz para usar esse conta-gotas. O conta-gotas é uma ferramenta chamada de Instant Eyedropper, que é uma ferramenta que você instala no seu computador. Alô, não tem essa ferramenta. Você vai lá no Google, pesquisa por Instant Eyedropper, ou já entra no site aqui direto, ó, eyedropper.com, e aí você vai vir aqui embaixo e vai fazer o download dele, tranquilo? Vai ser exatamente essa ferramenta aqui, ó, Instant Eyedropper, e ela vai aparecer, é só para você usar ela, é só você clicar aqui na setinha para cima, que tem aqui na sua barra de navegação, e clicando na setinha para cima, vai ter aqui o seu Instant Eyedropper. Você clica aqui nesse Instant Eyedropper, e aí o seu mouse vai virar uma espécie de mira, tá vendo? Qualquer cor que eu passo o mouse, ele me mostra o código dela. Só que eu posso copiar o código dessa cor. Como é que eu faço isso? Clicando exatamente onde aqui eu quero. Então, por exemplo, eu quero copiar o código desse azul que está no fundo aqui do meu dashboard. Então, eu vou vir aqui no fundo dele, ó, nesse azul, cliquei. Deixa eu abrir um bloco de notas para facilitar, que aí eu vou colar aquela cor. Então, esse aqui é o código da cor verde, da cor azul, na verdade. Código da cor azul. Do fundo do gráfico. Então, eu vou voltar agora lá no nosso arquivo zerado. Eu vou colocar o fundo desse meu gráfico com aquela cor azul. Então, eu vou vir aqui na parte de formatação. Vou vir aqui em geral, efeitos, e tem a tela de fundo aqui dele. Tela de fundo eu vou colocar... Como é que eu faço para colocar aquela cor personalizada? Venho aqui em mais cores e aqui eu vou ter espaço para colocar o código daquela cor. Vou dar um Ctrl V e pronto, ele já pintou aqui o fundo ali pra gente. Vou fazer a mesma coisa com as outras cores, ó. Então, por exemplo, esse verde, eu vou copiar o código dele. Então, vou clicar aqui. Claro que, vamos lá, como eu estou com gabarito, eu poderia simplesmente chegar aqui no gabarito, vir na parte de formatação e aqui nas barras ver exatamente qual é a cor que está sendo usada. Poderia vir aqui nessa cor, mais cores e pegar o código. Só que eu estou te mostrando justamente porque com essa ferramenta do conta-gotas, você pode fazer isso não só no Power BI, mas em qualquer lugar. Então, por exemplo, se você vier aqui, putz, Alon, gostei desse roxo que ele está usando aqui. Você pode clicar aqui na setinha para cima, passar o mouse aqui nesse roxo, por exemplo, e colar o código aqui. Então, esse aqui, código da cor roxa
do dashboard que eu gostei. Tranquilo? Então você pode fazer isso em qualquer lugar, não só no Power BI, mas no seu navegador, em uma imagem, no que você quiser. Então, deixa eu voltar aqui no meu gráfico. Vou clicar aqui no conta-gotas para copiar o código dessa cor. E aí vou lá no meu arquivo zerado. E aí aqui, nas cores do visual, aqui nas barras, eu vou colocar do percentual no prazo aquela cor verde. E eu vou colocar aquela outra cor um pouquinho mais neutra, que é aquele azul minimamente parecido, né? Aí um detalhe aqui, só para você saber também, é o seguinte. Aqui, uma coisa que você pode fazer é ou pegar a cor direto, ou o que eu fiz aqui, nada mais foi do que tentar pegar uma versão um pouquinho mais clara do azul que está no fundo. Por quê? Porque aqui eu queria que ficasse quase que, não imperceptível, mas eu queria que o que chamasse a atenção fosse o verde e o azul não. Então o que eu fiz na prática? Deixa eu te mostrar. Eu vim aqui na cor do fundo, então ó, aqui na tela de fundo eu peguei a cor, e aí eu queria descobrir uma versão dela um pouquinho mais clara. Por quê? Porque eu vou conseguir deixar ela meio, digamos assim, não chamativa, né? Ela não vai chamar muita atenção, mas ela vai estar lá um pouquinho mais sutil. E eu não quero deixar exatamente na mesma cor do fundo, senão vai ficar invisível. Então o que eu fiz? Vim nesse outro site aqui, ó, color-x.com, que nesse site eu posso jogar para ele uma cor e ele vai me dar outras versões dela. Então eu vou colocar aqui o código daquela cor azul do fundo. E aqui embaixo eu tenho outras versões dela. Então aquela mesma cor mais escura ou aquela mesma cor mais clara. Então, por exemplo, eu vou pegar uma versão dela um pouquinho mais clara aqui. Vou lá no meu Power BI. E aqui na barra aqui do complemento, cadê? Na barra do complemento, eu vou colocar aquela cor um pouquinho mais clara, que fica ali bem sutil. Top! Agora o que vai faltar? A gente colocar os nossos indicadores aqui dentro, só que com a formatação certinha. Beleza, então para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a tela de fundo aqui do meu cartão, porque senão ele vai roubar toda a cena aqui. Então vou clicar aqui na parte de formatação, vir aqui ó, em geral, efeitos e tirar a tela de fundo. Pronto. Agora eu tenho que colocar a letra dele branca para conseguir aparecer. Então vou vir aqui em visual, vou vir aqui em valor do balão, trocar para a letra branca, que agora sim ele vai conseguir aparecer. E além disso, só um detalhe, tá? Repara que ele está sumindo o tempo todo para trás, é porque a gente não definiu a hierarquia, o que necessariamente vai ficar na frente, o que vai ficar atrás. Então o que eu clicar meio que vai ficar roubando a cena ali. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse cartão, por exemplo, e lá na guia formato, eu vou selecionar aqui a opção de avançar, olha só, de trazer ele para frente, que agora ele vai sempre ficar na frente. Claro, se eu clicar aqui especificamente no gráfico, eu posso formatar o gráfico, mas se eu não clicar em nada, esse cartão aqui já vai aparecer no primeiro plano. Show, então pintei aqui da letra branca, eu vou dar uma trocada aqui por exemplo, diminuir aqui um pouquinho o tamanho da fonte, só para ficar um pouquinho mais visual, eu vou diminuir ali para sei lá, 27 da vida, que vai ficar um pouco mais tranquilo. Essa legenda que está aqui embaixo, que está escrito percentual no prazo, ela não vai ser necessária, esse rótulo da categoria, vou tirar ele. Por que ele não vai ser necessário? Simplesmente porque a gente já tem o título do gráfico, que não dá para ver, mas está escrito aqui percentual no prazo, e ele já vai dizer o que quer dizer aquela informação. O único detalhe é que o título do gráfico está escrito em preto, então eu vou trocar aqui a cor da fonte dele, ó, geral, título, eu vou trocar aqui para a cor do texto, branca, que agora sim eu vou conseguir dar uma enxergada, e aumentar aqui um pouquinho o tamanho do texto. Show. Vou aumentar só mais um pouquinho aqui esse valor do balão, só para não ficar tão pequeno também. Show. Agora, outro detalhe é o seguinte, eu vou querer mostrar a quantidade de viagens e também as viagens no prazo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, para não perder muito tempo com formatação, vamos copiar a formatação desse cartão original aqui e colar nos outros. Então, eu vou clicar aqui no cartão original, vou vir no pincel de formatação e vou clicar no cartão da quantidade de viagens, que já vai aparecer melhor formatado aqui para mim. Vou fazer a mesma coisa agora, vou clicar no cartão, quantidade de viagens, pincel de formatação, clicar no número de viagens no prazo. Pronto, agora a gente já começa a ter os valores aqui. Lembra que agora a gente vai ter que fazer a mesma formatação, mesmo ajuste de trazer ele para frente. Então vou clicar aqui nesse gráfico, nesse cartão, formato, avançar, trazer para frente. A mesma coisa com esse último aqui. Formato, avançar, trazer para frente, que agora eles vão ficar em primeiro plano aqui para a gente. Um detalhe agora que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode vir aqui e colocar um título nesses cartões, porque esse número está intuitivo, que está aqui em cima escrito no prazo. Esses dois não fica claro o que eles são, então eu vou escrever um título aqui. Então eu vou vir na parte de formatação, geral e título. Eu vou escrever aqui no título, por exemplo, viagens, só para saber que isso aqui é o número de viagens. Agora eu vou vir aqui na cor do texto, trocar para branco e vou centralizar aqui o título e só aumentar aqui um pouquinho o tamanho dele só para conseguir enxergar direitinho. Vou centralizar esses valores aqui, aumentar aqui um pouquinho o tamanho do título para conseguir enxergar, ele está lá bonitinho. Vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar e colar a formatação aqui para esse outro gráfico. Então vou clicar no primeiro
no primeiro cartão, vou vir no pincel de formatação e clicar aqui no outro gráfico. Aluno, não mudou nada. Mudou sim, mudou a formatação do título, só que o título ainda não está escrito. Então, só preciso vir aqui nesse outro cartão e escrever o título que eu quero. Por exemplo, viagens no prazo. Então, a diferença é, agora que eu tinha copiado o pincel de formatação e colado aqui, agora quando eu escrevi o título, ele já veio bonitinho com a letra branca, centralizado, tudo certinho. Beleza. Então, deixa eu só chegar ali um pouquinho para a esquerda aqui, só para não ficar muito para o canto. E agora, alguns detalhes que a gente vai fazer. Primeiro, agora eu tenho percentual no prazo. Show. Agora, alguns ajustes que a gente vai querer fazer. Primeiro, esse 69% é o percentual de entregas no prazo, considerando todas as marcas. Só que lembra que a gente teve várias marcas, né, vários fornecedores fazendo as entregas pra gente. Então, o pessoal da Scania, da Iveco, da Mercedes e tal. Então, as marcas dos veículos ali. Se eu quisesse fazer uma análise específica por marca, quero saber como é que foi o percentual de entregas no prazo com os veículos da marca Mercedes, da marca Ford e assim por diante. Eu teria que fazer, por exemplo, um filtro para conseguir selecionar isso. Só que antes de fazer esse filtro, vamos só dar um último ajuste na formatação do gráfico, que é, ele está com essas bordas muito quadriculadas, eu prefiro as bordas arredondadas. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui no gráfico, vir na parte de formatação, e aqui em geral e efeitos, eu vou colocar uma fronteira visual, que é uma tal da borda, que ele chama de fronteira visual. Só que essa fronteira visual eu vou colocar da mesma cor do fundo, né, para não confundir. E aí, para não perder tempo procurando a cor, ele tem aqui nas cores recentes, aquele azul escuro que a gente usou, e você pode arredondar os cantos quanto você quiser. Vou colocar aqui, eu coloquei 5 pixels, né, que ele chama de pixel aqui. Então, aqui nos efeitos e fronteira visual, coloquei aqui 5 pixels os cantos arredondados e ficou bonitinho assim. Se quiser, dá para arredondar mais, dá para arredondar menos, acho que assim tá legal. Agora, então, vamos colocar a nossa análise para saber justamente de acordo com cada marca. Então, como é que eu vou fazer? Vou colocar uma segmentação de dados, vou colocar um filtro aqui, e aí nesse filtro, que é essa segmentação aqui, eu vou falar que eu quero poder filtrar uma marca específica. Então, eu vou puxar aqui, ó, a coluna que tem as marcas, aqui para dentro da segmentação, e a gente vai poder escolher. E aí, como é que eu vou fazer? Vou colocar essa listinha aqui do lado, e aí vou só aumentar aqui um pouquinho o tamanho da letra, só para a gente conseguir enxergar melhor. Então, tanto o cabeçalho em si, que é o valor que está lá em cima, né, o título dele, vou aumentar aqui um pouquinho, e os números também, ó, os valores eu vou aumentar aqui um pouquinho para conseguir enxergar melhor. Top! E você pode clicar aqui. Se você selecionar Volkswagen, ele vai te mostrar o percentual de entregas no prazo da Volkswagen, o número de viagens no prazo e assim por diante. Então agora isso aqui vai ficar dinâmico. O único detalhe que é legal da gente conseguir colocar, por exemplo, nesse tipo de gráfico, porque repara qual que é a ideia. A ideia desse espaço aqui é ele ser autossuficiente, então ele ter todas as informações necessárias. Então qual que é o ideal, o mundo perfeito aqui? É eu não precisar ficar olhando aqui do lado para ver qual é a marca que está selecionada. É eu conseguir, por exemplo, escrever aqui dentro de algum valor exatamente qual é o nome da marca que está selecionada. Então, se aqui está selecionado Scania, aqui eu quero que apareça escrito que a marca selecionada atual, a marca que eu estou vendo é Scania. Se eu selecionar Iveco, eu quero que aqui apareça direto Iveco, para não ter que ficar olhando, batendo o olho, puxando e assim por diante. Então, como é que eu vou fazer isso? Dentro do Power BI, existe uma fórmula que verifica qual é o valor que está selecionado naquele momento. Então, qual é o valor que está selecionado na marca nesse momento? É o Iveco. Se eu clicar em Ford, qual é o valor que está selecionado nesse momento? Ford. Se eu tirar a seleção, qual é o valor que está selecionado? Nenhum. Então, existe uma fórmula no Power BI chamada Selected Value, a fórmula Selected Value, que ela verifica qual é o valor que está selecionado de uma coluna ali naquele momento. No caso, eu quero ver qual é o valor que está selecionado da coluna marca. Então, vamos fazer isso. Vou vir aqui com o botão direito, nova medida, porque eu vou criar uma fórmula aqui dentro. E eu vou chamar de marca selecionada. Sinal de igual. E o nome da fórmula é Selected Value. E ele fala assim, Alon, qual é a coluna que tem os valores que você quer verificar qual deles está selecionado? A coluna que eu estou usando, eu quero verificar qual é o valor que está selecionado, é a coluna chamada de marca. Então, vou selecionar aqui a coluna marca. Pronto. Fecha o parênteses e dá um Enter. E se eu colocar um cartão, olha só, vou até copiar e colar um cartão para não perder muito tempo aqui. Vou tirar a quantidade de viagens, vou colocar aqui o valor, cadê? Marca selecionada. Só que aí um detalhe. Se eu clicar em Iveco, ele vai mostrar Iveco. Se eu clicar Ford, ele vai mostrar Ford. Mercedes e assim por diante. O detalhe é, se eu não seleciono nada, aparece em branco. Então fica feio. Então, 2 ajustes para a gente fazer. Primeiro,
o título desse gráfico, desse cartão, não era para ser viagens, era para ser marca selecionada. Então, vou vir aqui na parte de formatação, geral e título, e vou trocar para marca selecionada. Show! E um detalhe que a gente consegue fazer, deixa eu só ganhar um pouquinho de espaço aqui, porque a gente vai ter algumas marcas com nome maior, né, tipo Mercedes-Benz e tal. E aí o que eu vou fazer nessa marca selecionada, eu vou voltar aqui na fórmula que a gente fez. E um detalhe legal que essa fórmula tem é, antes de você fechar o parênteses, você estava preenchendo aqui o nome da marca, né? Então, coloquei aqui Selected Value, o nome da coluna, né, que tinha os valores que eu queria selecionar, que era a marca. Só que você tem o que ele chama de resultado alternativo, que é um argumento opcional da sua fórmula. Como assim? É um argumento que você pode colocar ou não. A única coisa obrigatória para você colocar na fórmula é o nome da coluna, que eu já coloquei, que é o nome da coluna marca. Esse resultado alternativo, a ideia dele é o seguinte, ele fala assim, retorna o valor quando há apenas um valor na coluna especificada, caso contrário, ou seja, se eu tiver mais de um valor selecionado ou não tiver selecionado nada, ele vai retornar o resultado alternativo. Então, eu tenho que colocar aqui um resultado alternativo. O que eu quero que apareça quando eu não tiver nenhuma marca selecionada ou tiver selecionado mais de uma ao mesmo tempo? Eu vou colocar aqui, por exemplo, posso colocar um NA de não aplicável, ou posso colocar todas, ou posso colocar mais de uma marca selecionada, enfim, o que você quiser. Vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui todas as marcas selecionadas. Na verdade, não vou colocar todas, que a pessoa pode acabar selecionando Ford e Iveco ao mesmo tempo. Aí ficaria esquisito. Então, marca selecionada, eu colocaria aqui NA, por exemplo, entre aspas, porque é um texto. Então, NA de não aplicável, né, porque não tem uma marca específica selecionada. E aí, vou dar um Enter aqui agora. Pronto. Tem uma marca selecionada? Não, então não está aplicável. Tem uma marca selecionada agora? Tem, Iveco. Então ele vai mostrar aqui o percentual de entregas no prazo da Iveco, o número de viagens, as viagens no prazo. Se eu clicar aqui em Volkswagen é a mesma coisa, se eu clicar em Scania, Mercedes-Benz, Volvo e assim por diante. Se eu segurar o Ctrl e selecionar mais de uma, ele vai mostrar os indicadores, mas ele vai falar que não tem só uma marca selecionada, porque aqui a ideia da marca selecionada é ele mostrar quando tem o valor só. Show! Então agora você está com o seu gráfico de performance que fica muito visual para você conseguir incrementar o seu dashboard. Claro que a gente fez aqui um único gráfico, né? Mas você poderia colocar isso aqui num canto ali do seu dashboard, ou então em mais destaque para você conseguir mostrar ali no topo do seu dashboard. Então vai ficar bem legal para você conseguir complementar, e você pode colocar além disso outros indicadores para compor uma página completa do seu dashboard, que isso aqui fica bem legal, fica bem visual, e chama atenção, né? Não fica aquele negócio só um cartão, porque se fosse só o cartão, só simplesmente com o número aqui de entregas no prazo, olha só isso aqui, ó, vou trocar tudo isso por percentual de entregas no prazo. Isso aqui funciona? Funciona. Ele diz a informação. Só que isso aqui fica muito mais visual, porque a ideia é a gente tornar o processo de entendimento dos dados simples. E quando você bota para um número percentual, por exemplo, esse valor aqui que mostra exatamente quanto que ele está preenchido, ele passa muito mais a sensação do número, né, o entendimento do número, porque assim eu consigo ver que 80% ali muito próximo ali do 100, consigo ver que o Ford, ou por exemplo a Volkswagen já está bem distante, assim por diante, já fica muito mais visual. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa aula, não esquece de sentar o dedo aqui no like, porque assim você faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, e se essa aula te ajudou, provavelmente vai ajudar mais alguém. Então senta o dedo aqui no like e se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas aulas aqui de Power BI, que a gente sempre traz toda semana vídeos aqui de graça para você. E lembrando que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de um mini curso gratuito de gráficos para você aprender ainda mais sobre essa ferramenta. E eu espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula.